Pedimos desculpas, tivemos um pequeno problema de transmissão, mas a partir de agora, então, continuamos. A Jailce vai nos fazer um questionamento, nos trouxe um questionamento hoje. O que estamos fazendo com os nossos talentos? Boa noite, queridos irmãos. Que Jesus nos ilumine na condução dessas reflexões de hoje. O que estamos fazendo com os nossos talentos? Nesses dias de confinamento, é uma boa reflexão e principalmente para descobrirmos quais são os nossos talentos. Essa pergunta é algo que vale a pena fazermos para nós mesmos. Quais são os nossos talentos? Há quem diga que não os tem, que não consiga fazer nada direito, que não tem nada para oferecer de bom. Há outros que imaginam que talento é algo para pessoas especiais, predestinadas, que são poucos aqueles que efetivamente têm algum talento. Mas se analisarmos mais detidamente, nós conseguiremos perceber que todos nós, de alguma forma, temos talentos. Alguns têm inteligência aprimorada e logo mostram o seu talento na capacidade pensante, nos raciocínios lógicos, nas deduções brilhantes. Outros são talentosos no trato com as pessoas, conseguem travar conversa agradável com quem quer que seja, apresentam sempre uma palavra amiga, um comentário feliz. Há outros que têm talento inegável na profissão que escolhem, realizam-na com prazer e dedicação, produzem com esmero e qualidade, oferecendo sempre o melhor, o inusitado, o surpreendente. E mesmo em situações que muitos não dão a importância devida, há muito talento se expressando. A dona de casa, por exemplo, embora muitas vezes sem reconhecimento, é quem com muito talento administra o orçamento, planeja o cardápio, gerencia o asseio do lar. Isso, sem talento, seria tarefa incompleta. Dispomos, então, de potencialidades, capacidades que podemos utilizar como instrumentos de contribuição para a sociedade em que vivemos. Quantas histórias não escutamos sobre maestros, músicos, artistas que multiplicam o seu talento em atividades sociais, comunitárias, ensinando às crianças e jovens as belezas da sua arte. Quantos não são os professores que, talentosos, sabem honrar o seu ofício, indo além do dever profissional que lhes cabe, sendo mestres, a conduzir mentes, a construir cidadãos, a forjar positivamente caracteres. Há, e não são poucos, executivos talentosos que, acumulando grandes somas, graças à sua inegável capacidade de negócios, utilizam seu dinheiro para fazer o bem, produzir o bom e o belo, conscientes de que de nada valeria guardar em frios cofres o resultado monetário dessa sua potencialidade. Então, não importa em que ou quanto somos bons, quais os nossos talentos, sempre haverá a possibilidade de multiplicá-los, de fazê-los crescer e produzir frutos em benefício de tantos. Assim, ao percebermos os talentos que dispomos, aproveitemo-los
para que possamos beneficiar o meio em que estivermos. Madre Teresa de Calcutá usou do seu talento de amar ao próximo para modificar as paisagens do planeta. Albert Einstein não poupou seu talento para que a ciência ganhasse novos horizontes. Porém, se ainda não conseguimos acessar capacidades desta magnitude, façamos hoje aquilo que já nos cabe. Talvez nós não modifiquemos a história do mundo, nem consigamos deixar nosso nome marcado nos compêndios da ciência ou da arte. Mas valerá a pena se, com o nosso talento, pudermos contribuir para que uma vida se faça melhor, que o dia de alguém se torne mais suave, ou que a estrada de algum irmão possa ter ao menos uma flor a mais plantada, embelezando a sua caminhada. E ao falarmos em talentos, não poderemos deixar de citar uma das belíssimas parábolas de Jesus, a parábola dos talentos. Esta parábola está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30. E muitas são as possibilidades de reflexões sobre as parábolas de Jesus. Talvez incontáveis sejam essas possibilidades, porquanto cada um de nós pode fazer a própria leitura conforme o ângulo de visão que escolha. As nossas reflexões sobre esta parábola serão feitas com a lente do nosso querido irmão de caminhada, Sérgio Lopes. Sérgio Lopes, que é médico, psiquiatra e psicoterapeuta na cidade de Pelotas, é expositor espírita e fundador da Associação Médico Espírita da cidade de Pelotas. E ele nos diz que a parábola dos talentos fala sobre multiplicação e que multiplicar talentos é a finalidade evolutiva. E que numa oportunidade Jesus havia multiplicado pães e peixes. Concretamente, é um dos considerados milagres do Cristo. Subjetivamente, é um ensinamento sobre o milagre da nossa vida, multiplicar. E todo o seu evangelho, todo o evangelho de Jesus, multiplicou o amor. Em todo o seu evangelho. Jesus assinala para nós que nascemos com bens emprestados. Estes bens não são nossos, e sim do Senhor. Um exemplo disso é o corpo físico, a saúde, a família, o ambiente, os pertences que nos constituem a existência. Em palavras simples, poderíamos pensar com Jesus que ele nos ensinou a multiplicar todas essas coisas emprestadas. Recebemos saúde, devemos multiplicar em mais saúde. Não necessariamente em cuidados físicos, também é importante, mas sobretudo saúde espiritual. E neste caminho de pensamento, ensinou-nos Jesus que o Pai, todo amor e misericórdia, nos empresta do seu amor para que tornemos verdadeiramente nossos os talentos multiplicados. Até conquistarmos o que é nosso verdadeiramente, tudo o que temos é nos emprestado. Assim, nossos filhos não nos pertencem. Os bens materiais não são nossos. E nem mesmo o corpo físico é um bem próprio. São bênçãos emprestadas e, como tais, não temos o direito de dispor delas livremente. E este é um pesado golpe do nosso personalismo e na nossa noção de posse. Meu filho, meu corpo, meus bens,
costumamos dizer. Na verdade, possuímos uma ilusória impressão de posse diante das oportunidades emprestadas para serem multiplicadas na formas de talentos verdadeiros. De fato, nada do que não podemos levar do plano físico é nosso. Tudo que aqui fica foi emprestado. Somente é nosso aquilo que levamos conosco, seja de bom ou de ruim. E agora então, dando continuidade às nossas reflexões, vamos a essa parábola belíssima. Eu vou lendo alguns trechos e logo em seguida comentamos. E ela começa assim: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e ausentou-se de seu país imediatamente. Pois bem, não nascemos em condições iguais. Apresentamos diferentes níveis evolutivos e variadas capacidades, que são o resultado das encarnações anteriores, constituídas de experiências e aquisições diversas, conforme a idade evolutiva e as conquistas pessoais alcançadas. Os espíritos renascem aos milhões no planeta, e mesmo dentro de uma família, observaremos que é diferente o potencial das capacidades individuais. Uns recebem 5 talentos, outros 2, outros 1. O recebimento se dá a cada um segundo a sua própria capacidade, ou seja, conforme a bagagem espiritual que carrega consigo. Jesus ensina, então, nesse ponto, que nascemos com capacidades diferentes na viagem terrena. É a confirmação das diversidades de aptidões e uma forte alusão de que já vivemos antes. Continuando na parábola, tendo partido o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e recebeu outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Então não importa que sejam 5, 10 ou 2 talentos. O importante é que os talentos se multipliquem. E trabalhar com os talentos significa valorizar cada empréstimo recebido e ganhar a mais, através do bom uso que se deve fazer de cada um. Um exemplo disso, novamente, é receber saúde física e multiplicá-la em saúde espiritual. É o caso do trabalho espiritual em favor de quem precisa. Se possuo saúde, uso-a para mim, mas também eu a multiplico, doando para os outros na forma de atividades no campo da beneficência e do amor ao próximo. Se recebo a oportunidade de nascer em um lar que possibilite estudos e boas condições para o crescimento pessoal no campo físico e social no qual me situo, então eu utilizo essas bênçãos para mim, mas também as multiplico, gerando bem-estar em torno de mim mesmo, criando trabalho, oportunidades, distribuindo conhecimento e dando do meu próprio tempo para que ao meu derredor possa haver a ampliação dos talentos para além de mim mesmo. Nas atividades espirituais, observamos isso. Quem dá de si mesmo gera um campo espiritual favorável para a ação da espiritualidade superior. Como é o caso dos trabalhos espirituais nos centros espíritas, com nítidos benefícios junto às multidões de necessitados que são socorridos todos os dias.
nos dois campos da vida, entre encarnados e desencarnados. Desse modo, não importa se são 2 ou 5 os talentos multiplicados. O sentimento de gratificação é o mesmo, conforme assevera Jesus quando nos diz: sobre muito te constituirei. Aproximando-se, o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregastes, vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o seu senhor: servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste, vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: excelente servo, bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Entrar na alegria do teu senhor parece significar o sentimento de contentamento interior pela tarefa realizada, externa e internamente. É bastante revelador quando Jesus assevera: sobre muito te constituirei. Porque ao constituir, neste ponto, sim, o talento deixa de ser um empréstimo e se torna uma aquisição própria, uma constituição pessoal e permanente do indivíduo. Quando esse contentamento é percebido e constatado pelo espírito, isso significa dizer que o ser multiplicou dentro de si um potencial que antes não havia sido desenvolvido e que agora passa a ser uma aquisição espiritual definitiva, ou seja, um bem espiritual. E a beleza dessa parábola é que Jesus ensina que marcamos como nosso, em nossa alma, na medida direta que doamos de nós para os outros e nos tornamos ricos. Quando nós empobrecemos, então as nossas ambições desmedidas e o nosso desejo de posse. Porém, o que recebera 1 talento saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. O que recebeu 1 talento é o que menos condição espiritual apresentava. Representa a condição do espírito ainda materializado e que não percebeu a necessidade de ampliar as suas possibilidades. Como todo indivíduo preso ao próprio egoísmo e ao medo, ele então enterra o talento. Significa que cavou na terra e enterrou-se junto. E enterrar-se significa viver apenas na materialidade da vida, consumindo e consumindo-se. São todas as pessoas que cuidam, guardam, conservam e retêm os pertences da vida para si mesmo. São todos os que vivem para si, ou no máximo para os seus familiares de experiência afetiva e de interesses próprios. Vivemos em uma sociedade de valores predominantemente narcísicos e egoístas. O personalismo é tido como uma virtude e é muito confundido com autoestima. Inclusive é estimulado e aplaudido. Assistimos, na verdade, o desfile do egocentrismo e um festival de aparências na era da vaidade. Encerrando-se a parábola, ela nos diz que, aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro,
que ceifas onde não semeastes e que recolhes onde não espalhaste. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, ao seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Tirai, portanto, dele o talento, daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa linguagem característica das metáforas da época de Jesus, temos a imagem de um juiz e de um tribunal de justiça, onde o Senhor é alguém exterior que pune o homem que cavou e enterrou o seu talento. No entanto, podemos interpretar de outro modo. O pranto e o ranger de dentes começam na própria existência, e a sentença é a consciência. É o próprio indivíduo que se pune e empobrece a sua vida interior. Um exemplo disso, dessa situação, encontraremos em todas as pessoas que se preocupam excessivamente com o dinheiro. Normalmente adoecem porque juntam, acumulam e não a utilizam. Muitos são os que se privam, inclusive de conforto pessoal, para não gastarem. Vivem o fantasma da possibilidade da perda do que ganharam, e assim são ricos, pobres, porque têm a moeda, porém não a usufruem e nem a distribuem. E não fosse suficiente a miséria humana em que vivem, ainda o Espiritismo alerta que a vida não se encerra no túmulo, e assim na continuidade da vida espiritual. Tudo que se acumulou na vida material aqui permanece, e o espírito desencarna sem nada do que juntou com tanta dedicação e esmero. Na continuidade, portanto, desespero e ranger de dentes é devido ao apego e à ignorância. Não se dá conta que os bens não eram seus, foram emprestados e devem ser devolvidos. Como não foram multiplicados, a conta espiritual está zerada e chega-se no plano espiritual sem méritos conquistados. E aqui cabe um questionamento para nós. Como está a nossa conta espiritual? Tem ela méritos conquistados através da multiplicação dos nossos talentos? Será que essa pandemia desse vírus não está nos sugerindo que olhemos para essa conta? Para olharmos além da vida material? O convite à multiplicação feito por Jesus há mais de 2000 anos continua ecoando para todos nós. Vamos multiplicar o amor através da solidariedade, da caridade, da indulgência, do silêncio, da benevolência para com os nossos irmãos. O convite à multiplicação feito por Jesus é o chamado para uma vida em abundância que o Espiritismo reverbera na linguagem dos nossos dias. Parece que continuamos a ouvir: excelente servo bom e fiel,
foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Queridos irmãos, para finalizar, em especial neste momento de transição planetária, é notório sedimentar em nossos corações a fé em Deus e em seus desígnios, como forma de cumprirmos adequadamente os nossos deveres, isto é, a multiplicação dos talentos que nos foram concedidos. E essa multiplicação, ela é favorecida por duas leis divinas, que é a convivência em sociedade e o trabalho. Portanto, ciente dos recursos a nós concedidos, torna-se imprescindível colocarmos as nossas mãos à disposição da obra divina. Que possamos nós, a cada um, fazermos a nossa parte que nos cabe, multiplicando os nossos talentos. Muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus. Vamos então, neste momento, realizarmos a nossa oração final. Que possamos todos nos conectarmos com o Pai, para que Ele possa nos ouvir neste momento. Pai, sabemos que não nos diferencias por nacionalidade, por raça, por cor ou por inteligência, mas sim que nos distingues por aquele que ama mais, por aquele que é caridoso, por aquele que trabalha. Neste momento tão difícil, ó Pai, onde somos verdadeiramente testados, quando sabemos que teremos que realizar as mudanças que Tu esperas de nós. Mudanças essas que partem de olharmos para a nossa essência divina, Teus filhos amados, todos irmãos em humanidade, e buscarmos vivermos em fraternidade. Que possamos aproveitar estes momentos de dificuldade, este período em que estamos mais próximos da nossa família, a nossa célula máter, ali onde precisamos desenvolver os nossos talentos. Que possamos, nestes dias, nestes momentos, nos descobrirmos como irmãos de caminhada, com falhas, com dificuldades, com opiniões, mas todos buscando a mesma coisa: o amor, a paz e a felicidade. E só conseguiremos isso se muito nos amarmos, apesar das diferenças. Nós te agradecemos, ó Pai, por mais este momento em que refletimos sobre as Tuas leis divinas, que refletimos sobre a mensagem que o Cristo nos deixou, tão atual, sempre tão própria para as nossas reflexões. Te agradecemos principalmente por conhecermos essa doutrina que nos consola, que nos orienta, que nos esclarece e principalmente nos fortalece para seguirmos estes momentos turbulentos. Que possamos ter uma noite e uma semana de muita paz e de muito amor. Que assim seja.